E aí pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre cinemática. A cinemática, como podemos ver na imagem, estuda os movimentos, sem se preocupar com suas causas. Por exemplo, ela busca saber se um corpo está em movimento ou em repouso. Você aí sentado na sua cadeira, está em movimento ou em repouso? E em relação à Terra, você está em movimento ou em repouso? E se formos além, e em relação ao Sol, você está em movimento ou em repouso? Aí você deve ter pensado, depende. Mas depende de quê? Depende do nosso referencial. Referencial é simplesmente uma posição de referência que eu escolho para analisar determinado movimento. Por exemplo, os carros em uma rodovia. Se eu quiser analisar, por exemplo, o movimento do carro vermelho, o primeiro passo para analisar esse movimento é colocar um referencial. Para simplificar o meu estudo, eu posso colocar o meu referencial tendo origem no carro vermelho. Ainda, sempre um referencial vai ter um sentido positivo e um sentido negativo, que é escolhido por quem está analisando o movimento. Não importa se eu escolho o sentido positivo para a direita ou para a esquerda, as duas formas estão corretas. Só que, como na imagem, que eu escolhi o meu referencial positivo para a direita, se eu quiser analisar, por exemplo, a velocidade do carro vermelho, por causa do referencial que eu escolhi, ela vai ser negativa. Porque, se observarmos a figura, o carro vermelho está indo no sentido negativo do meu referencial. Com isso, sua velocidade vai ser negativa. Além disso, uma outra variável que podemos analisar ao estudarmos o movimento de um determinado corpo é a sua trajetória, que pode ser elíptica, parabólica, retilínea, etc. A trajetória de um determinado corpo é simplesmente o conjunto das posições desse corpo ao longo do tempo, como podemos ver na imagem desta bola de tênis. Eu trouxe aqui um aplicativo, o FET, que simula o movimento de um homem ao longo do tempo. Como podemos ver aqui, temos o referencial, que ao analisarmos os movimentos, eu posso tanto colocar o sentido positivo do meu referencial para a direita, ou, se eu quiser, eu posso inverter o meu referencial para que o sentido positivo seja para a esquerda. Não existe uma forma correta. Você pode colocar o seu referencial da forma que quiser. Além disso, ao analisarmos os movimentos, podemos analisar a posição do objeto em relação ao tempo, em que ele pode estar na posição 1 metro, 2 metros e assim por diante, dependendo de onde eu tenho colocado o meu referencial. Além disso, eu posso analisar também a velocidade em que o objeto está se movendo e a sua aceleração. Aqui é importante lembrar as definições de velocidade e aceleração. A velocidade indica a rapidez com que determinado objeto está se movendo, ou seja, o quanto o meu espaço varia com o tempo. Já a aceleração é o quanto a minha velocidade varia com o tempo. Podemos ver, por exemplo, se a minha aceleração for zero, significa o quê? Que minha velocidade é constante. Por quê? Porque ela não varia em relação ao tempo. Já se a minha aceleração for 1 metro por segundo ao quadrado, significa o quê? Que a minha velocidade está variando 1 metro por segundo a cada segundo. Ela, nesse caso com aceleração positiva, aumenta 1 metro por segundo a cada segundo. Para o ensino médio, iremos analisar dois tipos de movimentos. Um movimento em que a aceleração é igual a zero sempre. Logo, se a aceleração é igual a zero, significa o quê? Que a minha velocidade não varia. Logo, a minha velocidade é constante. A esse tipo de movimento com velocidade constante foi dado o nome de movimento uniforme. Por que uniforme?
Porque quando a velocidade é constante, o objeto percorre espaços iguais em tempos iguais. Por exemplo, se a velocidade é 1 metro por segundo, significa que o meu objeto vai percorrer 1 metro a cada segundo, como podemos ver na simulação. Além desse tipo de movimento, estudaremos outro tipo de movimento. Nesse tipo de movimento, a aceleração não vai ser igual a zero, mas ela vai ser constante ao longo do tempo. O movimento com aceleração diferente de zero. Ou seja, se a aceleração é constante ao longo do tempo, significa o quê? Significa que a minha velocidade vai variar de forma uniforme com o tempo. Por exemplo, se a minha velocidade inicial é igual a zero, a minha posição é igual a zero e a minha aceleração for igual a 1 metro por segundo ao quadrado, significa o quê? Significa que a minha velocidade vai aumentar 1 metro por segundo a cada segundo. Conforme a simulação, a esse tipo de movimento é dado o nome de movimento uniformemente variado, porque a velocidade varia de forma uniforme ao longo do tempo. Pronto, na cinemática basicamente serão estudados de que forma o objeto varia sua posição e sua velocidade ao longo do tempo. Relembrando, como foi dito anteriormente, no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. O que significa isso? Significa que a velocidade é constante. Já no movimento uniformemente variado, a aceleração é diferente de zero, mas ela não é diferente de qualquer forma. Uma outra característica importante do movimento uniformemente variado é que a aceleração é diferente de zero, mas ela é constante. Significa que a velocidade varia com o tempo, mas ela varia de forma uniforme, de acordo com a minha aceleração. Por exemplo, se a minha aceleração for igual a 1 metro por segundo ao quadrado, a minha velocidade vai variar 1 metro por segundo a cada segundo, conforme vimos na simulação. Para o estudo dos movimentos uniforme e uniformemente variado, basicamente iremos trabalhar com 3 equações. A função horária da velocidade, que é dada por v igual a v0 mais at, onde v é a velocidade final do móvel, v0 a velocidade inicial do móvel, a sua aceleração e t o instante de tempo em que eu estou analisando o movimento. A segunda equação que iremos utilizar para estudar os movimentos uniforme e uniformemente variado é a função horária da posição, que é dada por S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, onde S é a posição final do móvel, S0 a posição inicial do móvel, V0 a velocidade inicial do móvel, T o instante de tempo em que eu estou analisando o movimento e a aceleração do móvel. E a terceira equação que iremos utilizar para estudarmos os movimentos uniforme e uniformemente variado é a equação de Torricelli, que é dada por v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS, onde v é a velocidade final do móvel, v0 a velocidade inicial do móvel, a sua aceleração e ΔS a variação do espaço. A segunda parte dessa aula, com a resolução de questões, está disponível no link na descrição desse vídeo.